Olha só, eu começo esse vídeo louco, maluco, alucinado, rapidamente para te falar o seguinte. Se você achou que Evangelos Marinax era o único que negociava com o Vasco, está enganado. O Vasco hoje negocia com o grego Marinax, com o italiano Andrea e com mais dois outros investidores. Um árabe e um norte-americano. Fica ligado aí no vídeo, porque é muita maluquice na colina histórica. A felicidade vai chegar pro vascaíno. Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E olha, vascaíno, o negócio é o seguinte. Diferente de muitos vídeos que a gente vem gravando recente, esse tem um gostinho especial. Esse até digo que não é apenas um gostinho especial, mas é um gostinho de esperança para a torcida cruzmaltina. Esperança renovada. Talvez essa é a frase que eu possa e deva utilizar aqui na introdução desse vídeo. Esperança renovada para o torcedor vascaíno. Porque olha, a gente viveu momentos de muito sofrimento. A gente vive um momento de grande sofrimento. Se a gente olha hoje para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, eu não quero nem lembrar nisso, nem lembrar disso, melhor dizendo, para não estragar a minha segunda-feira. Porque está sendo tão boa, tão legal, tão gostosa. Então eu quero, por incrível que pareça, esquecer o Vasco presente e olhar para o Vasco do futuro. Porque é engraçado. E eu quebro um pouco essa introdução para trazer um relato pessoal. A gente tem grupos com flamenguista, com tricolores, com botafoguenses, isso é o normal. A zoação é normal no futebol. E agora, pela manhã, iniciozinho da tarde, eu estava comentando com um grupo, e eu passei o print da negociação confirmada, e está confirmado, o grego Evangelos Marinax, ele negocia a compra da SAF Cruz-Maltina. E aí eu passei um print dessa negociação, da notícia, para um grupo meu no WhatsApp e falei assim, olha, quem torceu contra, torceu, algo do tipo, mas eu fecho a frase dizendo a felicidade vai acontecer, em breve eu ficarei feliz, algo relacionado a isso. E aí vem um flamenguista, é claro, na maior clareza, e assim, falando a realidade, ele me disse, você fala isso há anos. Você fala isso há muito tempo, Lucas. Que a felicidade vai chegar para vocês. E olha, te falar, é a realidade. E que loucura. Porque em 2020, quando o Vasco ele começa aquele campeonato brasileiro tão bom, vencendo 3 seguidas, chegando à liderança, ali eu cheguei no mesmo grupo e falei, olha, o título brasileiro vai ser nosso, hein? A felicidade voltou. Em 2021 a gente cai para a Série B e fica na Série B. Em 22, a gente é vendido no meio do ano e, claro, eu chego no grupo e falo a mesma coisa. Olha, quem torceu contra, hein? Porque a felicidade voltou. E aí a gente viu todo esse processo. A gente viu durante esses anos o Fluminense sendo campeão da Libertadores, agora o Botafogo sendo campeão da Libertadores. A felicidade chegou pro flamenguista. A felicidade chegou pro tricolor. E a felicidade chegou pro botafoguense. A pergunta é, quando a felicidade vai chegar para o torcedor vascaíno? E eu espero, depois de toda essa introdução, que a felicidade chegue, e chegue o quanto antes para a torcida cruz-maltina. Se for com o grego Evangelos Marinax, que seja. Se for com algum outro nome que queira comprar a SAF do Vasco, que seja. E, inclusive, esse vai ser o assunto desse Fala Gigante. Porque a gente acaba de ter a informação que, além do grego Evangelos Marinax, o empresário italiano Andrea Radrizzani também está interessado na SAF Cruz-Maltino. A gente vai trazer tudo isso a vocês. Teremos pela frente aí um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas informações. Então, assim, uma dica, tá? Não perca o vídeo. Fique atento, fique ligado, fica até o final, para você sair desse Fala Gigante completamente informado sobre o nosso cruz-maltino. A gente não tá aqui para brincar, a gente não tá aqui para enganar vocês, a gente não tá aqui para mentir para a torcida do Vasco.
A gente está aqui como um torcedor vascaíno também, para deixar sempre você muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Fechou? Porém, é claro, né, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaíno. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, poxa, não perca tempo, já se inscreva no canal, há um instante aqui, do Gigante Vasco. A gente faz um trabalho muito sério, trabalho muito legal aqui no YouTube. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre deixando você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então agora, se inscreva aí embaixo, vamos juntos chegar aí à marca dos 143 mil inscritos, porque faltam pouquinhas pessoas. Além disso, é claro, curta o vídeo, que acima de tudo é exatamente o seu like que vai fazer com que o nosso canal chegue a mais pessoas. Independente do número de inscritos, independente do número de comentários, você largando o like, o nosso vídeo vai chegar a mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, Vascão? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui, é claro, esse Fala Gigante com vocês, falando sobre a situação desse grego multibilionário Evangelos Marinax. O que está acontecendo? A gente está na quinta, né? Há quase 3 semanas atrás, o presidente Pedrinho, ele dá uma entrevista coletiva em São Januário, onde ele fala muito sobre o futuro do Vasco naquele momento. Uma entrevista coletiva importante que o Pedrinho ele convoca para explicar sobre o momento do Vasco. Eu não estou falando da entrevista coletiva recente, onde ele demite o Rafael Paiva, não. Falando da outra entrevista coletiva dele, onde ele foi apenas para falar com a imprensa e dar uma resposta ao torcedor sobre o momento do clube. Onde, inclusive, vinha-se iniciando as especulações sobre a possível venda para o grupo de Evangelos Marinax. Nessa entrevista, o Pedrinho ele não confirma nada de negociação porque não pode. O argumento utilizado pelo Pedrinho para não confirmar as negociações era o seguinte: a gente tem um NDA assinado. O que é um NDA? É um termo de confidencialidade. Todo investidor que quer comprar o Vasco, ele vai ao Vasco da Gama, demonstra interesse pelo Vasco e assina esse NDA, um acordo, um contrato assinado entre Vasco e o investidor para a troca de informações e documentos, para que o investidor tenha em mãos os números do Vasco, entenda o que é o Vasco, saiba quem é o Vasco e automaticamente tudo isso fique em off, para que o Pedrinho, é claro, não chegue e comece, e não que o Pedrinho faria isso, tá? Mas é só para isso ficar em contrato, para que o Pedrinho não possa, de jeito algum, falar sobre as negociações que vem acontecendo no Vasco para a imprensa e qualquer outra pessoa, porque há um contrato. Ponto. Pedrinho ele confirma isso. Ele é perguntado na coletiva: Pedrinho, você tem negociações com o Evangelos Marinax? E ele responde: eu não posso responder porque um NDA foi assinado. Essa é a resposta do Pedrinho. Mas vamos ser coerentes? Para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Se não houvesse negociação, o Pedrinho poderia chegar e falar: não há negociação. Só que, se há negociação, o Pedrinho não pode falar porque o NDA foi assinado. Qual é o grande porém? Se o Pedrinho não falou, o Evangelos Marinax falou. Amanhã vai ao ar uma entrevista da Sky Sports, que é um dos maiores, se não o maior portal inglês de notícias, de Evangelos Marinax, onde ele não fala sobre o Vasco especificamente. Ele é entrevistado e fala sobre ele, Evangelos Marinax, como um amante do futebol, o dono do Nottingham Forest, o dono do Rio Ave, o dono do Olympiacos, conta um pouquinho sobre quem ele é como um sócio gigantesco na Grécia do mercado marítimo e fala sobre o seu futuro. E ao ser questionado sobre o seu futuro, ele fala sobre o Vasco e confirma. Mesmo com NDA, um acordo de não divulgação assinado, ele confirma que tem negociações para a aquisição da SAF Cruz Maltina. Isso está, de fato, confirmado. Evangelos Marinax, nessa entrevista, confirmou que ele está negociando com a SAF do Vasco da Gama. Inclusive,
Ele até, durante a entrevista, a gente separou as aspas dele aqui, a gente vai trazer a vocês o que Evangelos Marinax disse, onde ele cita o seguinte, abre aspas, eu quero algo grande, vamos expandir, e o clube que negociamos no Brasil é o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O Edu, no caso Edu Gaspar, estará comigo nessa jornada e esperamos ser muito vencedores. Tenho comigo na pele sonhar, amar e criar, lutar, sobreviver e vencer. Vamos começar algo grande. Essa é a fala do multibilionário grego com um capital maior em valor de 22 bilhões de reais, dono da Capital Maritime Group, que está fazendo aí realmente, né, esse negócio com o Vasco da Gama. Edu Gaspar é a ponte, Edu Gaspar é o nome que está transitando, né, entre o multibilionário grego e o Vasco, sendo aí realmente o grande responsável pela negociação, a peça-chave e crucial nesse processo de compra e venda da SAF Cruz Maltina, e é realmente isso que está acontecendo. As conversas andaram positivamente, a negociação existe, há um interesse muito grande de Evangelos Marinax em comprar a SAF Cruz Maltina e há um interesse grande também da SAF Cruz Maltina em vender parte das ações para um investidor que queira recolocar o Vasco na primeira prateleira do futebol brasileiro. Se for Evangelos Marinax, que seja. Pedrinho ele não quer nome X ou Y, ele quer o melhor investidor para o Vasco. Só que a gente preparou o vídeo de um jeito, mas o futebol é muito louco e a gente fala diretamente sobre isso, a estabilidade do futebol. Porque eu demorei a gravar hoje, esperei um pouquinho, para sentir como estavam as negociações e entender sobre essa situação de Evangelos Marinax. Só que como a gente diz, futebol é louco, futebol é estranho, futebol é inconstante. E além de Evangelos Marinax, mesmo que a torcida do Vasco tenha realmente se apaixonado rapidamente por esse grego, a informação que acabamos de ter é que não é apenas Evangelos Marinax que hoje negocia SAF Cruz Maltina. E a gente no início do vídeo até falou sobre um nome do italiano, né? No caso, Andrea Hatrizzani. Mas a situação ela é muito além, torcedor. Não é apenas o Andrea Hatrizzani como a gente trouxe. Não é apenas o Evangelos Marinax como você pensava. Tem mais outros 2 investidores que hoje negociam pela compra da SAF Cruz Maltina. Um investidor árabe e um investidor americano. Vamos fazer aqui, inclusive, dentre esses 4 investidores, um deles está mais avançado do que o próprio Evangelos Marinax. A gente ainda não tem informação de quem é, esse grupo árabe e esse grupo americano. Temos a informação apenas do grupo italiano, que a gente vai trazer em breve aqui a vocês. Mas a gente quer, nesse momento, trazer esse vídeo aí de Thiago Leifert. Poxa, acho que com relação à influência é difícil a gente entender, buscar e saber de alguém com mais influência no mercado do que o próprio Thiago Leifert. Com mais conhecimento, com mais bagagem, com mais portfólio mesmo, né? Do que o ex-apresentador da Rede Globo e hoje um jornalista muito influente aqui no próprio YouTube. Então a gente traz as palavras primeiro do Thiago Leifert a vocês e depois a gente volta aqui para trazer mais novidades. Alô, torcida do Vasco, apuração para vocês. Raramente faço isso, mas hoje na Thiago Live vocês invadiram o chat falando e o grego, e o grego, e o grego, e o grego. E aí eu fui conversar com quem eu conheço para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Sim, tem uma negociação com o grego. Ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Ele não deveria falar a respeito, né? É um documento que você não pode falar publicamente a respeito do que está acontecendo, mas ele falou. E além dele, então eu apurei lá no Vasco, que além do grego, há outras 3 negociações em andamento. Com árabes, com americanos e com italianos. Então são 4 negociações lá no Vasco. Algumas delas mais adiantadas até do que a negociação do grego. Outra informação, o Vasco está tomando muito cuidado. Está negociando com os 4 com o máximo de cautela, até porque já vem do trauma da 777 e é tudo muito complicado, então precisa ser feito com o máximo de cuidado possível. Mas não, ainda não é o grego, tem outras 3 além dele
e o Vasco vai escolher o que for melhor para o Vasco, com calma. E agora, entre nós, assim, aí porque eu amo vocês, porque vocês me ajudaram muito na campanha de Olho nos Olhinhos, e aí é papo aqui de torcedor para torcedor. A afobação, o desespero, é o grego, vamos buscar ele no aeroporto e trazer ele no carro de bombeiro, é pior pro Vasco. Vocês vão desvalorizar o Vasco se vocês fizerem isso. Vocês são vendedores. O desespero é bom lá pro comprador. Ele vai querer pagar menos. Os caras estão desesperados, para que eu vou pagar tudo isso? Vou pagar menos. Então não é bom. E a outra coisa, vocês têm que se fazer de difícil, pô. Tem 4 compradores. Calma. Pensem muito bem na hora de falar. É ele. Estamos apaixonados. Vem grego, maravilhoso. Viva o Nottingham Forest. Tem 4 negociações. Tem mais coisa que pode acontecer. Tamo junto. Bom, torcedor vascaíno, parando o vídeo aqui rapidinho só para te dar um recado. Você aí conhece a GoCase? Não? A GoCase é a parceira aqui do canal do Gigante Vasco, a marca que vem nos ajudando, estando lado a lado aqui do nosso trabalho. E eu tenho um recado muito importante para você da GoCase. Se a GoCase é a parceira do nosso canal, a GoCase tem que ser também a tua parceira. Até porque a GoCase está comigo todo dia, a toda hora, a todo momento. Sim, quando eu quero ir na praia fazer um esporte, eu levo aquela garrafinha branca lá do Coutinho, a Urban. Quando eu quero ir para algum lugar mais arrumado, eu levo essa daqui, ó, a Fresh, que é completamente sensacional. Quando eu quero estar em casa, beber aquela Coca-Cola gelada para ver o jogo do Vasco, tem um copinho térmico também da GoCase, que é simplesmente sensacional. E também está em vários outros momentos. Na capinha do meu celular, como está aparecendo aqui na imagem a vocês. E é o seguinte, você também pode ter esses produtos. Aqui no link, ó, tanto na descrição quanto no comentário fixado, você tem todos os produtos da GoCase, da linha do Vasco da Gama para você. É um produto oficial e licenciado do Vasco para você, torcedor vascaíno. Natal tá chegando. Aproveite, tem um desconto especial que a GoCase preparou para você aí, que é inscrito do canal do Gigante. Use o código GOLGIGANTE. Vá no site, selecione os produtos e vai aparecer uma aba quando você estiver no carrinho para você colocar um cupom de desconto. E é o cupom GOLGIGANTE. Corra, garante seus produtos junto com a GoCase, porque a GoCase é Vasco, a GoCase é canal do Gigante, a GoCase é para você. Rapaziada, GoCase, brigadão pelo apoio e a força que vocês dão aqui no nosso canal. E corra para garantir o seu produto, porque é claro, né? Natal chegando, estoque já está esgotando e corre para garantir. Torcedor vascaíno, eu acho que é impossível não se arrepiar. É impossível não se arrepiar com esse vídeo. 4 investidores. 4 investidores. Esse é o Clube de Regatas Vasco da Gama, caramba. É o Clube de Regatas Vasco da Gama. Achincalham, pisam, cospem, mas é o Vasco. Façam o que façam, é o Vasco. O Vasco da Gama é uma potência. A gente precisa de pouco para recolocar esse clube na primeira prateleira do futebol brasileiro, no topo do futebol brasileiro. E Pedrinho, eu sei que você vai entregar o Vasco nas mãos de realmente alguém capaz de fazer esse trabalho. 4 investidores, não apenas um. Diante de tudo, o Evangelos Marinax está até atrás de um desses 4. Informações é realmente essa. É louca? É muito louca. É muito louca. Mas é a realidade. Então, como a gente trouxe, o Evangelos Marinax assinou esse NDA, falou ontem a Sky Sports sobre esse negócio com o Vasco, já houve rodadas de conversa sim, o Edu Gaspar é a grande ponte desse trabalho entre Vasco e o Grupo Grego, mas há outras empresas. Com relação aos árabes e aos norte-americanos, a gente ainda não tem esses nomes, em breve vai pintar, vai aparecer e a gente vai trazer aqui, é claro, a vocês. Mas com relação ao italiano, a gente tem o nome, então não tem por que ficar enrolando. O italiano é Andrea Hatrizzani. Para quem não conhece, Andrea Hatrizzani é hoje o dono do Leeds United. Leeds United é um dos clubes da Premier League, um dos clubes de média prateleira, tá, da Premier League, mas apareceu recentemente, há pouco atrás, ele nem está na Premier League, ele caiu para Série B do Campeonato Inglês, está na Championship League, né? Championship, perdão, que é a espécie de segunda divisão
do campeonato inglês. Está muito bem, está na terceira colocação, com 18 partidas e 10 vitórias. Leeds era o clube do Rafinha, que hoje está no Barcelona. Além do Leeds United, esse grande empresário também é o controlador da Sampdoria. Sampdoria é um clube muito tradicional, né, da Itália, que vinha passando por dificuldade já há alguns anos e hoje disputa a Série B do campeonato italiano. Está aí na Série B do campeonato italiano há 2 anos, não conseguiu subir no ano passado e permanece nessa temporada. Eu acho que só por essas informações talvez difícil de você querer esse nome à frente da SAF Cruz Maltino. Esse investidor também assinou esse contrato de confidencialidade com o Vasco. Ele trabalha, sim, na formação de um grupo de investidores para comprar o Cruz Maltino. É o nome que quer comprar a SAF do nosso Vasco da Gama. Mas, como a gente trouxe, né? É um interessado. E a gente tem que trazer aqui a vocês sobre quem ele é. É um nome que quer o Vasco, é um nome que está afim do Vasco. É um nome que hoje, nitidamente, a gente olha os trabalhos dele e não há muito sucesso nos seus trabalhos pelos clubes em que ele está gerenciando, mas é um interessado pela SAF Cruz Maltina. Ele que é da Eleven Sports, né? É o nome aí da multinacional que ele controla e que através dessa multinacional tem interesse, né, na SAF Cruz Maltina. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Porque do nada as coisas mudam. Do nada o Vasco se agita. Do nada as coisas se movimentam. Angelos Marinax, Andrea Hatrissani e mais 2 investidores, um árabe e um norte-americano, querem a SAF do Vasco. Na sua opinião, para você, quem você venderia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, temos próximos passos. Só para fechar aqui esse Fala Gigante explicando a vocês, porque creio que vai haver muitas dúvidas sobre a ECAP, sobre 777, o que vai acontecer. ECAP dona de 31% das ações da SAF Cruz Maltina. Sim, as ações que eram da 777 foram passadas para a ECAP. Mas hoje temos aquele processo lá na Justiça, temos aquele processo lá na FGV, onde tudo vai ser resolvido. A ECAP já sinalizou que quer vender as suas ações, há uma boa relação, há bons advogados na mesa. Então, só para trazer a vocês, não haverá problema algum. As ações que eram do Vasco, as ações que estão em júdice, esses 39%, passarão com toda certeza para o Vasco, e o Vasco chegará a um acordo com a ECAP para que esses 30% que hoje estão com essa empresa norte-americana também venham a ser vendidos. Não há problema algum. Não há problema algum. Desde setembro, o Vasco e a ECAP negociam, conversam, e a negociação hoje está progredindo para que haja um desfecho feliz. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo animado, agitado dessa segunda-feira. E se preparem, porque a noite vem com ainda mais novidade. Vamos que vamos! Se inscrevam, curtam, que o vídeo veio com uma bomba na cabeça do torcedor. Vamos que vamos, vascaíno! Como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.